Graças a paz. Hoje, a palavra que o Espírito Santo irá nos usar para trazer é acerca da renúncia. Em primeiro lugar, gostaria de contextualizar, definindo o que é renúncia num contexto cristão. Dizer que a renúncia é nada mais, nada menos do que abandonar algo por uma causa maior. E quando nós falamos sobre Cristo, sobre a renúncia das coisas pecaminosas, nós nos referimos ao valor da vida na terra, referimos-nos ao tempo que nós temos aqui na terra, a comparar com a eternidade. Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus Cristo nos fala, diz assim as Escrituras: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós vemos aqui realçado que a renúncia é um ato diário. E nós devemos perceber que no dia a dia, ao abandonar os nossos hábitos que não estão alinhados com aquilo que são ou aquilo que é a vontade do nosso Pai, ao deixar de lado as nossas ambições egoístas, ou seja, a mortificar aquilo que é a nossa carne, ao declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, nós estaremos renunciando. E surge uma pergunta: por que renunciar? Quando nós vamos para o versículo seguinte, Lucas 9, versículo 24, está escrito: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, salvará-a. Irmãos, o que nós temos aqui como uma declaração clara é que a renúncia por si só não é um fim, mas é o início, ou seja, é o meio para uma verdadeira vida em Cristo. A renúncia nos liberta do apego às coisas mundanas e nos direciona a uma vida centrada em Deus, uma vida centrada em Cristo. E quando nós vamos à Bíblia, nós vemos exemplos de alguns homens que renunciaram. Eu gostaria de citar aqui 3. Nós vemos Abraão, que deixou a sua terra, e quando lhe foi pedido, ele esteve disposto a sacrificar uma bênção. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaac. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, versículo 22. Nós vemos também que Pedro e os apóstolos, no livro de Mateus 4, eles deixam todos os seus afazeres para seguir Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, um grande intelectual fariseu, a dizer que ele passou a considerar pedra as coisas que noutrora ele considerou lucro. Nós vemos isso em Filipenses 3, de 7 a 8. Irmãos, nós temos esses exemplos para colocar no nosso coração, nas nossas mentes, que nós podemos renunciar. Não é algo impossível. Nós somos chamados e somos capacitados pelo Espírito Santo a renunciar. Irmãos, a renúncia tem benefícios. E um dos principais benefícios da renúncia é um relacionamento íntimo com Deus. A renúncia nos aproxima de Deus, porque a renúncia nos faz desconectar-nos do pecado. E nós sabemos que nosso Deus é santo. Nosso Deus não se mistura. A renúncia nos faz deixar de contemplar as coisas do mal. E ao centrarmos Deus, ao termos uma intimidade com Deus, automaticamente nós também acabamos ganhando uma paz. As Escrituras nos dizem que Deus
nos dá a paz que ultrapassa todo o entendimento. Então nós ganhamos uma paz e uma liberdade interior. Ou seja, ao abandonar aquilo que nos prende, nós encontramos a paz em Deus. Ao ter paz, ao ter um relacionamento íntimo, nós também acabamos sendo revelados por Deus o nosso propósito. E na Terra, embora pouco tempo, nós temos uma missão, que é espalhar o Evangelho. E ao ter um relacionamento com Deus, ao deixar Deus guiar as nossas vidas, Deus nos revela aquilo que é o nosso propósito, ou seja, como nós vamos contribuir para o seu Evangelho, para o seu reino. Eu estava a fazer uma pesquisa para tentar entender. Eu fui orando, fui olhando, lendo e refletindo sobre qual é a razão pelo qual nós muitas vezes escolhemos não renunciar. E eu cheguei à conclusão, irmãos, que a falta da plena confiança em Deus tem sido uma grande barreira no processo de renúncia. A falta de confiança em Deus. Nós estamos a falar de um Deus provedor, um Deus soberano, criador de tudo quanto existe, alfa e ômega. E muitas vezes as distrações do dia a dia nos fazem não confiar nesse Deus. E a falta de confiança tem sido uma grande barreira nesse processo de renúncia. Irmãos, nas Escrituras, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, nós somos admoestados da seguinte forma. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, nós temos aqui uma declaração muito forte, vinda do homem mais sábio que a terra já recebeu, além do nosso Senhor Jesus Cristo, o rei Salomão, a dizer que nós devemos confiar no Senhor de forma cega, porque afinal, se nós confiarmos no Senhor, os nossos caminhos serão endireitados. Irmãos, a renúncia é um ato de confiança. Nós precisamos entregar as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos sonhos, os nossos desejos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que eu citei noutrora, Abraão, Pedro, Paulo, os apóstolos, nós sentimos que eles, ao renunciarem, eles herdaram a possibilidade do seu nome não ser esquecido. Se eu perguntar ao irmão qual era o nome do pai do seu bisavô, o irmão já não sabe. Se eu perguntar qual era o nome do seu bisavô, já não sabe. Mas nós vemos aqui Deus nos mostrando que homens que renunciaram estão a ser usados como testemunha durante milhares de anos, centenas de anos. Recapitulando, irmãos, voltando para Lucas 9, 23 a 24, está escrito: porque, diz assim, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. O versículo a seguir diz: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Irmãos, somos chamados a renunciar. E eu tenho certeza que enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo lhe diz em que área da sua vida você precisa renunciar. E eu queria pedir, irmãos, encarecidamente, para que vocês renunciem os hábitos pecaminosos e qualquer parte da vossa vida que vocês se apegam, que vocês nomeiam, dizem que é pecado pequeno.
Vamos deixar e seguir a Deus com toda a confiança. Nós vemos, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 19, uma parábola de jovem rico. E na verdade não é uma parábola, porque é algo que aconteceu. Então um jovem apareceu a Jesus e disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu que deveria seguir os mandamentos. E o jovem responde que ele já seguia todos os mandamentos desde a mocidade, desde jovem. Irmãos, está claro que esse homem ia sempre às sinagogas e não parava de congregar. Então essa mensagem é aplicável a nós, que vamos sempre à igreja, vamos ao culto, vamos às células, ao estudo, jejuamos, oramos e seguimos os 10 mandamentos ou qualquer outro mandamento que Deus nos diz a partir do Espírito Santo. Está claro que mesmo assim nós precisamos renunciar. Quando ele pergunta o que falta, Jesus disse: se você quer ser perfeito, irmãos, você quer ser perfeito? Jesus responde: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. No versículo 21. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Agora, eu pego este versículo e digo: irmão, vá e se desapegue daquilo que te afasta e te desconecta de Deus. E siga Jesus. E Jesus Cristo está à espera de ti, está à espera de que você renuncie e que se apegue totalmente a Ele. Eu convido a entregar as suas vidas e a confiar plenamente nele, lembrando que a renúncia, por mais difícil que seja, nos leva a uma vida abundante em Deus. E assim eu termino a mensagem desejando graça e paz. Deus abençoe.